A matemática é uma ciência exata. Tudo nela funciona perfeitamente desde que você siga corretamente os passos e os raciocínios lógicos. É verdade. Mas será mesmo que a matemática ela é tão exata assim? Será que não tem nenhum bugzinho que a gente possa explorar, não? Ih, rapaz. E nesse vídeo eu não vou mostrar apenas uma, mas sim 3 maneiras de você acabar de destruir com a matemática. O maluco é brabo. Tá curioso pra ver isso aí? Quer entender como esse bug matemático funciona? Vem comigo! Sou só um cara que é matemático por diversão. E aí, amigo internauta, beleza? Aqui é o professor Davi Lopes, o matemático por diversão. Ai, que delícia! É, amigo internauta, eu sei que você tá doido aí pra ver eu mandando a matemática pro caixão, né? Mas antes, deixa eu pedir aí pra você deixar o seu like, certo? Se inscrever no canal, ativar o sininho aí pra você não perder mais nenhum vídeo novo. Também pra você compartilhar, né, esse vídeo divertido aí com seus amigos, certo? Manda pra eles lá, bota eles pra ficar pensando, pô, o que diabo que tá acontecendo aqui? E tenta bugar a cabeça deles também, né? Eu tenho certeza que eles vão gostar bastante. Certamente que sim. E graças ao seu apoio, amigo internauta, a gente já chegou aqui aos 1.100 inscritos, beleza? Porra! Tudo isso? E conto muito com a sua ajuda pra ver se a gente consegue chegar aos 2.000 matemáticos por diversão. E será que a gente consegue chegar aos 2.000 inscritos até o mês de julho? Eu tenho certeza que com a força de vocês compartilhando, divulgando tudo mais, a gente vai conseguir chegar lá. Conto muito com o suporte, com a dedicação de todos vocês, beleza? Tá bom. Mas agora que eu já terminei aqui de fazer o merchanzinho, né? Que tal a gente ver esses 3 bugs aí na matemática? Só bora! Stuck in my mind. Stuck.
aqui, vai ser o último vídeo do canal. Falou, pessoal! Aham, sei. Mas lógico que não, cara. Isso aí que a gente viu, certo? Não passa de truque barato, certo? Nessas que você acha em loja de matematiqueiro aí de R$1,99, tá ligado? E como bom matemático que sou, né? Eu vou revelar aí pra vocês os truques, beleza? Então, amigo internauta, a partir de agora aqui a gente vai entender o que foi que a gente fez de errado em cada uma dessas bugadas matemáticas, beleza? Bora! Bom, amigo internauta, então qual foi o erro aqui que a gente cometeu nesse primeiro bug, certo? O erro tá justamente nesse passo aqui, quando a gente cancelou o fator A menos B. Por quê? Porque o grande erro que muita gente comete é que você não pode dividir por zero, tá? Dividir por zero é um grande erro, tá? Você só pode cortar uma coisa com a outra desde que essa coisa ela não seja zero, tá? Então, como a gente pegou aqui dois números iguais, o A igual a B, a gente acaba tendo que o A menos B ele vai ser igual a zero. Então, por isso que esse passozinho aqui ele é inválido, tá? Ele vai acabar sendo inválido e por isso que a gente não pode executar isso daí, né? Então tá aí revelado o truque aí do nosso primeiro bug, beleza? Ah, agora eu entendi! E aqui, professor, qual é o erro aqui, cara? O erro é o seguinte, gente, aqui a gente não pode simplesmente sair cancelando raiz quadrada com número elevado ao quadrado, não, certo? Isso é um costume que a gente acaba carregando aí desde a quinta série, mas a verdade é que a raiz de um número ao quadrado não é o próprio número, é o módulo do número, certo? Então, por exemplo, se for tirar a raiz do menos 3 elevado ao quadrado, isso vai dar raiz de 9, que é 3, beleza? Então, o grande erro está justamente aqui, porque aqui eu estou assumindo que a raiz de x ao quadrado é x, e aqui que a raiz ao quadrado de menos x ao quadrado é menos x, sendo que na verdade era para os dois darem um módulo, certo? Então, muito cuidado na hora de você retirar a raiz quadrada, porque você pode acabar simplesmente assassinando a matemática dessa maneira, beleza? O miserável é um gênio! Bom, amigo internauta, e esse terceiro aqui, né? Qual foi o bug aqui que acabou acontecendo? Esse daqui já é um pouquinho mais complicado, certo? Porque aqui a gente não cometeu nenhum erro de conta, por incrível que pareça, né? Mas o nosso erro foi mais um erro, como posso dizer assim, filosófico, tá? Por quê? Porque aqui a gente, certo? O grande erro foi ter chamado esse cara de S, ok? Ah, mas qual o problema em chamar o número de S, né? O problema é que quando você chama um número de S e faz as operações com ele, você está assumindo que esse número necessariamente vai dar um número real, certo? Até complexo. E dependendo do valor de x, isso daqui pode ser que nem dê um número, cara, um número real. Pode ser que exploda, vá para o infinito, como é o caso, por exemplo, de quando a gente coloca o x igual a 2. Então, o erro aqui, certo, está em assumir que esse cara aqui é um número, certo? Então, S nem é número, assim, quando eu falo número é no sentido de ser um número real, tá? E para poder explicar um pouco melhor isso, a gente teria que falar um pouquinho mais de convergência, divergência de séries e tal, seria um assunto bem mais complicado. Se você quiser que eu faça um vídeo sobre isso, bota aí nos comentários, beleza? Mas o fato é que para poder essa fórmula valer, a gente tem que assumir que isso aqui vai resultar em um número. E a gente só pode assumir isso quando a gente tem que o x ele tem um módulo menor do que 1, tá certo? E é justamente aí que buga a matemática, né? Esse bug já é um pouquinho mais complicado, porque envolve uma ideia filosófica relacionada à análise matemática. Mas é um bug bem interessante aí para você mostrar para os seus amigos, né? Ou seja, nem toda conta com infinito você pode pegar e manipular como se fosse algo normal. Lembre-se sempre disso. Pegando pesado nesse bang aí, viu? E se você assistiu esse vídeo até o fim, cara, muito obrigado, bicho. Muito obrigado mesmo pelo seu apoio, pelo seu like, compartilhamento, certo? São vocês, assim, que ajudam esse nosso canalzinho a ficar cada vez maior, né? E é pra vocês que eu fiz esse canal também, beleza? Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo, certo? Dê o seu feedback aí nos comentários, certo? Se você quiser falar comigo, pedir alguma sugestão, dúvida, seja lá o que for, certo? Vou deixar minhas redes sociais aí na descrição, beleza? E lembrando que essa segunda-feira a gente já vai começar o nosso curso de trigonomagia.
Tenho certeza que vocês vão adorar. E essa matéria misteriosa do seno, cosseno, umas contas muito loucas, tenho certeza que vocês vão entender bem direitinho depois de você assistir esse curso. Então, não perca o curso, certo? Um forte abraço para todos vocês e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!